Lobão Filho. Senadora Ana Rita, antes de adentrar no assunto específico do relatório, eu gostaria de fazer alguns esclarecimentos sobre a questão do regimento que foi levantada aqui antes da minha chegada. Eu acho importante a todos os presentes e aos parlamentares aqui também presentes terem conhecimento do que realmente está acontecendo em relação à discussão do novo regimento do Senado. Em primeiro lugar, esse trabalho foi baseado já num trabalho realizado na legislatura passada, capitaneada pelo senador Tasso Gereissati, que preparou, vamos dizer, a base do trabalho que está sendo feito hoje. Já naquela época, naquela legislatura, o senador Tasso Gereissati indicou a necessidade de diminuição do número de comissões do Senado Federal. Nós temos 11 comissões trabalhando hoje para 81 senadores. O que isso está tendo como consequência é que nós temos dificuldade de manutenção de quórum para as verdadeiras discussões, necessárias discussões do nosso país. Nós temos tido dificuldades de votação nestas comissões por acúmulo de horários. Às vezes há o sobrestamento de uma comissão sobre outra por estarem no mesmo horário. As comissões, vamos dizer, mais fracas ou de menor prestígio têm pagado com sacrifício poder estar funcionando quando ela está competindo com uma CCJ, com uma CAI, com comissões relativamente mais importantes ou com mais responsabilidades, apesar de sabermos que todos os temas têm a sua importância para a sociedade organizada brasileira. Então, isso tudo foi analisado pelos técnicos, que chegaram à conclusão, não em extinção, é bom esclarecer isso, a fusão de determinadas comissões, mais especificamente, fundirmos a comissão esta presente, comissão CDH, com a comissão de assuntos sociais, fundirmos a CCT com a comissão de educação. Todas das comissões que estão propostas para a fusão, isso é apenas uma proposição para discussão, longe de mim ser o dono da verdade, achar que o modelo que eu estou apresentando é o melhor e o perfeito para o Senado Federal, mas é um ponto para discussão e debate, onde nós, todos os senadores, teremos a oportunidade de nos manifestar e, juntos, chegarmos ao melhor modelo de funcionamento do Senado. Existem entraves para o processo legislativo ao longo de toda a existência do Senado. Nós temos entraves no encaminhamento das proposições, nós temos entraves na forma de votação, nós temos entraves numa coisa chamada ditadura de líderes aqui dentro do Senado, nós temos entraves no direito à palavra, ao discurso. Então, são N entraves que nós vamos tentar diminuí-los ou, se Deus permitir, extingui-los. Isso tudo fruto de uma discussão. Então, é compreensível que todos os membros dessa comissão se sintam, vamos dizer, desagradados de ver uma proposição pedindo a fusão dessa comissão, mas é preciso todos nós termos a responsabilidade de nos aprofundar no verdadeiro exercício da atividade parlamentar, para que ela possa ter eficiência e que a gente não personalize o puxe para si, vamos dizer, a vontade desta comissão ou daquela por termos uma preferência por essa comissão. Vamos estudar a coisa do ponto de vista mais macro e botarmos esses temas verdadeiramente em discussão, para que a gente possa, todos juntos, e não fruto de um grupo pequeno, todos juntos participarmos desse debate e chegarmos ao melhor modelo para o Senado Federal. É esse convite que faço a todos. Eu tive a oportunidade de encaminhar a todos os senadores as mudanças propostas no regimento, para que eles possam também entrar nesse assunto, nesse debate, contribuir, criticar e a gente modificar o que for necessário ser modificado. Existem N proposições, por exemplo, de botarmos aqui dentro do Senado uma semana para comissões, uma semana para plenário. Existem vários senadores que pensam assim. Então, isso tudo a gente tem que discutir. É esse esclarecimento que eu gostaria de fazer em relação à questão regimental. Passando agora ao assunto do relatório do meu estado, o estado do Maranhão. Em primeiro lugar, estou lendo agora o relatório. Eu confesso que fiquei surpreso nesse relatório pelo equilíbrio contido nas linhas desse relatório. Eu imaginei que viesse um relatório diferente do que está aqui escrito. Achei muito equilibrado, muito consciente,
todas as proposições, toda a análise que foi feita. Dessa forma, parabenizo a Vossa Excelência. Não tive participação na feitura desse relatório, apesar de ter acompanhado uma parte dos eventos que aconteceram no Maranhão. Parabenizo a sua equipe pela maturidade aqui nesse relatório. Algumas ações já ocorreram como consequência da visita lá. Essas ações que foram consequência da visita, e eu agora externo a essa comissão e a todas as testemunhas presentes, principalmente ocorreram no âmbito judicial, o que, no meu entendimento, na questão da penitenciária, é o grande entrave, o grande problema. Nós temos lá, conforme inclusive dito no relatório, um percentual absurdo de presos temporários que não deveriam estar naquela penitenciária. A prisão temporária é 30 dias, prorrogáveis por mais 30. Lá tem presos com 300 dias de prisão temporária. Isso é uma distorção do sistema. E a consequência da visita foi que, efetivamente, o Poder Judiciário maranhense fez um mutirão, está fazendo um mutirão, para analisar caso a caso daqueles detentos e poderem liberar aqueles que já deveriam ter sido liberados. Outro problema, que também é do Judiciário, é que nós temos presos numa penitenciária, presos de baixíssima periculosidade. Preso porque não pagou a pensão da mulher, preso porque deixou de pagar uma conta, ou por qualquer motivo que seja, este preso está misturado com presos homicidas, latrocidas, sequestradores, estrupadores, o que não é aceitável por qualquer regra de bom senso. Mas isso é uma iniciativa do Judiciário. Eu acho que esse empurrão foi extremamente importante para que acordasse pelo menos esse setor da sociedade e que ele pudesse reagir. E essa reação está acontecendo, graças a Deus, lá no Maranhão, o que irá certamente contribuir para o bem-estar da população. Então, este é um ponto que eu queria dizer. O governo do Estado já tinha medidas programadas, como, por exemplo, o aumento do efetivo da Polícia Militar de 6.500 homens para 8.500 homens, estão ingressando 2.000 novos homens agora. A questão do concurso para os agentes penitenciários, que é um assunto seríssimo, que também já está sendo resolvido este problema. Inclusive, agora, depois que a comissão saiu, começaram a correr na imprensa denúncias de que muitas dessas rebeliões foram incensadas, incentivadas por agentes penitenciários insatisfeitos com a questão da terceirização. Então, isso é algo que está sendo investigado hoje pela polícia lá dentro do Estado do Maranhão. E, de qualquer forma, vamos dizer, foi uma mexida que teve alguns bons resultados. Esta é a parte extremamente positiva que eu parabenizo de forma contundente esta comissão. Mas gostaria de fazer uma ressalva. Eu fiz uma crítica pública lá e quero externar esta crítica pública aqui neste auditório, neste momento, para que as pessoas possam meditar e possivelmente tentar dar uma contribuição nesse novo aspecto que eu agora vou levantar. Eu tenho visto com muita tristeza uma preocupação muito grande de direitos humanos em relação aos bandidos, aos marginais, aos criminosos. Um exemplo é que no dia que a Comissão de Direitos Humanos do Senado estava em São Luís do Maranhão, neste dia, a polícia matou 2 marginais de altíssima periculosidade numa tentativa de assalto numa casa comercial lá. Não foi no dia ou no dia depois. Muito bem. Eu sou dono de televisão, a minha televisão acompanhou o episódio e imediatamente tinha representantes de ONGs de direitos humanos visitando os 2 cadáveres no Hospital Socorrão lá. O Direitos Humanos é ótimo para visitar cadáver de bandido morto pela polícia. Mas eu pergunto, e os policiais? E as famílias dos policiais que levam tiro todo dia? E que os filhos veem os pais sendo mortos e sofrendo atentados à sua vida todos os dias? Alguma ONG de direitos humanos visita esses policiais? Eu tive a oportunidade de conversar com diversos policiais naquela visita à penitenciária. Tinha um grupo de elite parado lá, todo de preto, todo mundo de touca ninja, todo mundo de colete. Eu me separei do grupo dos senadores e fui conversar com os policiais. De 10 policiais que eu fui conversar, eu fiz uma pergunta muito clara e muito simples naquele momento. Perguntei, algum de vocês já levou algum tiro no cumprimento do dever? 2 levantaram a mão, um tinha sido levado um tiro há 30 dias anteriores àquela visita.
Ele levou o tiro, pegou no colete, ele não teve problema, estava trabalhando de novo. Aí eu perguntei, você levou um tiro? Levei um tiro. Você chegou em casa, você externou para a sua família que você levou um tiro? É claro que a família viu que ele levou um tiro, até porque ele fica abalado. Eu falei, alguém dos direitos humanos ligou para a sua filha, para o seu filho, para se solidarizar, para fazer uma terapia emocional com a sua família, com a sua esposa, ou com você mesmo? Não, ninguém ligou para mim. Ora, mas se começam as entidades brasileiras a se preocupar com aqueles marginais que estão lá na penitenciária porque tiraram vidas de brasileiros trabalhadores, porque atentaram contra o patrimônio público ou privado, porque mataram para roubar. Se nós começarmos a nos preocupar primeiro com eles, eu acho que isso é uma grande distorção de valores. A nossa preocupação primeira tem que ser sempre com as vítimas. E as vítimas quem são? São cidadãos brasileiros assaltados, mortos, estrupados na nossa sociedade brasileira por esses marginais, que escolheram essa vida. Não há ninguém de me dizer que foi a pobreza ou a falta de condições que o empurrou para uma vida de marginalidade, de assassinato e de crime. Ele escolheu aquela vida, portanto, foi parar na penitenciária. A prioridade, portanto, de todos os brasileiros deve ser a preocupação com as vítimas em primeiro lugar. Depois das vítimas, com os policiais que estão nos defendendo, que estão botando a vida deles em risco nas ruas do nosso país, nas ruas das pequenas e grandes cidades, botando a vida deles e botando a paz das suas famílias também em risco. Porque toda família de policial, todo filho, toda esposa de policial sofre com o policial por ele estar na rua levando tiro de bandido. Então, na minha concepção, o bandido tem que ter preocupação sim com ele, não tem que ter a cabeça decapitada em penitenciário, mas ele está no último lugar da fila. Primeiro vítima, depois polícia, depois o cidadão brasileiro comum que hoje vive cercado em casa por conta da falta de segurança que ocorre em todos os estados brasileiros. Nós temos que achar meios e caminhos de pensar em direitos humanos do cidadão brasileiro, que hoje está preso dentro da sua casa com medo de sair. Eu tenho filho, tenho neto, tenho medo toda vez que meu filho sai de casa de noite para ir para um bar com os amigos. Medo dele ser assassinado, ser sequestrado, ser roubado, assaltado. Quer dizer, nós vivemos numa sociedade com medo. E é nessa sociedade com medo que nós vamos priorizar a vida dos marginais que escolheram nos manter com medo em casa. Então, senhora presidente, para finalizar, eu sugeriria a comissões importantes como essa que buscassem alternativas de mudarmos essa realidade. Antes de nos preocuparmos com penitenciários e com esses marginais, vamos nos preocupar com o brasileiro, o que trabalha para sustentar a sua casa e que hoje está refém dessa criminalidade. Vamos nos preocupar, e isso eu volto a bater. Tive uma reunião muito dura com a minha governadora na semana passada. O policial hoje está com medo até de reagir ao bandido, porque ele reage ao bandido, mata um bandido e ele responde. Pasmem vocês. Ele tem que contratar, o policial tem que contratar um advogado para se defender porque matou um bandido armado dando tiro nele. E eu disse à governadora, governadora, essa situação não pode continuar. Nós temos que ter elementos da Procuradoria de Justiça do Estado dentro das corporações de polícia, para defender os policiais que estão atuando no exercício do dever dele. É inacreditável. O policial tem que contratar advogado para se defender. Agora, quem tem que defender ele é o Estado brasileiro. Sim. E isso vai impedindo, para finalizar, mais 30 segundos, isso vai impedindo e constrangendo a ação policial. Então, eu gostaria de dar esse novo enfoque para a gente tentar realmente contribuir para acabar com a criminalidade brasileira. E eu tenho certeza que não vai ser se preocupando com os marginais em primeiro lugar que nós vamos conseguir isso. Muito obrigado, senhor presidente. Tá, eu agradeço a intervenção do senador Lobão Filho. Ele esteve acompanhando também a nossa comissão lá em Pedrinhas. Quero dizer, senador, que um dos encaminhamentos é justamente fazer uma audiência pública no âmbito da Comissão de Direitos Humanos para que possamos continuar discutindo e debatendo esse assunto que é importante para toda a sociedade brasileira, a questão do sistema penitenciário. Eu vou conceder a palavra agora ao senador Randolph, mas eu só quero informar que nós temos ainda uma pauta para ser cumprida aqui hoje, que é uma pauta de projetos projetos terminativos e não terminativos que precisam ser apreciados ainda hoje. Presidente, eu me inscrevi porque eu não... Não, mas é importante, a sua palavra está garantida. Eu não teria como não
discordar intransigentemente do senador Lobão. A exposição do senador Lobão apresenta claramente por quais motivos ele propõe a extinção dessa comissão. A exposição dele apresenta por quais motivos. Ele considera que esta comissão não é importante. E, me permita, senador, vossa exposição claramente diz que direitos humanos não são importantes. E me permita também, vossa exposição é uma compreensão equivocada do que são direitos humanos. Direitos humanos são de todos os humanos. E é uma compreensão também equivocada do que é segurança pública e do que é a função de polícia. A polícia não tem a função de matar. A polícia não tem a função de reprimir. E marginal é quem está à margem da sociedade, quem foi descriminalizado pela sociedade. E a função de penitenciária e de sistema prisional é ressocializar, colocar de volta a sociedade. Fora disso, é barbárie. Fora disso, é barbárie. É por isso que se instituiu há 200 anos um pacto civilizatório. É por isso que há 200 anos, em uma revolução chamada francesa, se falou pela primeira vez de direitos humanos. Se estabeleceu uma declaração de direitos do homem e do cidadão, para que não tivesse barbárie. Porque fora disso tinha barbárie. Porque fora disso era o absolutismo. Porque fora disso existia as masmorras do absolutismo. Por isso que, com base em princípios chamados fraternidade, igualdade, por base em princípios chamados liberdade, fraternidade e igualdade, se estabeleceu um pacto civilizatório que fundou o mundo atual. Esse pacto civilizatório estabeleceu os limites que tem que ter. E o papel do Estado? O papel do Estado é quando ocorre transgressão, quem cometeu transgressão deve ser punido com isso. O Estado tem que vigiar e punir quem comete a transgressão. Punir e depois se punir, ressocializar. É esse o papel. O Estado não tem que matar, não tem que destruir, não tem que segregar. Não esse é o papel, não é esse o papel. O papel da polícia é somente esse. Aqui acabou de ser aprovado um requerimento do senador Paulo Paim para debatermos o que também é direito humano que aconteceu contra um jornalista lá no Rio de Janeiro. Isso é também direito humano. Então, claramente, há uma compreensão equivocada aqui e do papel dessa comissão. Essa comissão está intrinsecamente vinculada ao papel civilizatório que funda o mundo atual, que funda o pacto civilizatório atual. Então, há uma mistura e há, inclusive, uma concepção totalmente equivocada do que são os militantes. Não pode ter, por parte do Estado, excesso contra quem quer que seja. Alguém que foi preso está sob a guarda do Estado. E o Estado não pode cometer excesso. Tem que prender e tem que fazer com que este que foi preso cumpra sua pena. Única e exclusivamente isso. Única e exclusivamente isso. E um agente do Estado tem que única e exclusivamente, e um agente do Estado é concursado para estar preparado a fazer com que o Estado cumpra sua pena. Única e exclusivamente isso. E essa comissão, quando houver excesso de quem quer que seja contra também esse agente do Estado, estará à disposição de proteger e defender esse agente do Estado. Como está à disposição de defender quando qualquer direito de qualquer pessoa for violado? É por isso que os direitos estão consagrados na nossa Constituição, no artigo 5º. O artigo 5º da nossa Constituição são todos os direitos humanos. E esta Constituição é a guardiã deles. E é por isso que é absurdo tentar acabar com essa comissão, tentar vinculá-la com outra comissão. É tão absurdo quanto colocar alguém fundamentalista ou colocar alguém de regime autoritário na Câmara dos Deputados para presidir outra comissão. É absurdo, é inaceitável. É inaceitável, assim como é inaceitável compreender que
aqueles que são marginais. Nós entramos no presídio de Pedrinhas. Eu não vi nenhum branco de olho azul lá. Eu só vi pobre e preto ali no presídio de Pedrinhas. Eu vou querer condenar esses daí à segregação? Eu vou dizer que todos esses daí estão lá porque quiseram estar lá? Eu vou dizer que um que estava em uma das prisões lá do presídio de Pedrinhas, que gritou para nós, para mim e para a senadora Ana Rita, que estava lá, junto, lá no pavilhão, junto conosco, junto no pavilhão do bonde dos 40, e gritou desesperadamente para nós: eu estou aqui, nem sentença tenho, e que já está lá, condenado à morte. Porque quem entra no presídio de Pedrinhas, mesmo sem sentença, só tem duas chances. Ou entra para o bonde dos 40, ou entra para o primeiro comando do Maranhão. Já entra condenado à morte. Mesmo que tenha furtado um pneu careca. Como um dos decapitados lá. Um dos decapitados lá, estão lá. Um dos decapitados foi decapitado porque furtou um pneu careca. E esse país tem milhares de políticos corruptos. Milhares de políticos corruptos que não são sentenciados à corrupção. E lá teve um decapitado porque furtou um pneu careca. Então, esse não tem direito humano? Por favor, há um exagero nisso e há uma incompreensão completa do que são direitos humanos. Desculpe o excesso. Desculpe.